Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Facebook Espadas e Lâminas Brasileiras. Desta vez, o terceiro e último da série sobre as lâminas navais e, evidentemente, como vocês já puderam perceber aí, a gente vai fechar o ciclo falando um pouquinho dos espadins, das adagas navais. Tá legal? Então, como ponto de partida, é super importante a gente chamar a atenção dos nossos ouvintes para um detalhe, para uma particularidade que envolve estes objetos. No Brasil, até 1856, que é quando nasce a primeira legislação que vai definir por meio de força legal e tipificar, criando inclusive a nomenclatura, no Brasil até 1856 usou-se adagas navais. É só de 1856 em diante que o objeto vai se chamar, por meio de força de lei, espadim, diferenciando inclusive a nomenclatura desses objetos de demais países de língua portuguesa que os tratam como adagas navais. Então, para o nosso bate-papo aqui, o nosso pontapé vai ser dirk, que é inclusive a tradução para adaga, e espadins, nós estamos utilizando essas nomenclaturas para designar os mesmos objetos, com um diferencial. Antes de 1856, eles são adagas. De 1856, eles passam a ser chamados de espadins. Feito isso, vamos lá. 1856 surge então o modelo da Armada Imperial Brasileira utilizado durante o Segundo Reinado. O espadim de aspirante à Guarda Marinha, a Imperial Guarda Marinha, modelo 1856. Vejam só que interessante. Cabo de madrepérola, coroa imperial. Observem vocês aqui que este modelo, inclusive, ele consta na prancha que ilustra o decreto. Estão vendo aí no contraste? Viram só? Muito bem. Então, este modelo, olha que bacana, foi utilizado durante o Segundo Reinado até a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Inclusive, comparem novamente aqui com essa segunda imagem, temos um guarda-marinha vestindo, trajando a fardeta, cingindo um modelo semelhante. Muito bem, a gente vai voltar a falar desse aqui porque há dois modelos diferentes. O modelo 1856 e o modelo 1873, que é esse aqui. Muito bem. Então, seguindo na nossa linha de raciocínio, anteriormente a este modelo, usou-se no Brasil modelos genéricos influenciados pela Armada Inglesa. A Inglaterra, como todos nós sabemos, exerceu uma influência nas demais armadas no mundo todo. No Brasil, em especial, sobretudo após a transferência do aparato estatal português e da corte em 1808, os ingleses exerceram uma influência ainda muito maior, porque além do benefício fiscal, eles conseguiram um benefício portuário e com isso eles escoavam diretamente para o Brasil material militar. Feito isso, imaginemos o seguinte, essa é a nossa abordagem aqui histórica, né? Nós estamos trabalhando com pós-fato, considerando que o objeto ele é fruto de um contexto. Então, nós temos que nos debruçar no contexto histórico para compreender esses objetos. Dito isso, então, como ponto de partida, eu selecionei este modelo aqui, que é um modelo utilizado ali no século, talvez final do século 18, começo do 19, até 1810 mais ou menos, para dizer que estes modelos aqui, que eram os modelos de Dresdier, que estou utilizando a expressão em inglês porque as nossas referências, a maioria são inglesas, né? Inclusive vai aparecer aqui do lado direito uma imagem extraída do ensaio, da publicação do Peter Tweed, chamado British Naval Aegis Weapons, que é uma referência muito bacana para quem gosta desse tema, né? Das adagas, dos punhais navais. Muito bem. Ele, inclusive, vai nos dizer que estes modelos aqui já são uma evolução dos punhais, das armas utilizadas, né? Uma arma de segunda mão ou uma segunda arma, pelos marinheiros e pelos oficiais nos ambientes confinados dos navios. Então, estes espadins, eles são uma evolução de modelos análogos muito maiores utilizados como
uma arma de combate. Então ali, fins do século XVIII, esses modelos foram ganhando materiais mais nobres, perdendo seu status de combate, mas mantendo a sua funcionalidade, absorvendo uma simbologia de status como uma arma simbólica. Por isso que as medidas foram diminuindo e os materiais nobres foram aparecendo. Cabo de marfim, né, a cruzeta de latão banhada a ouro. Então veja, não deixou de ser uma arma de estoque. Temos aqui uma lâmina com cava de sangria, mas passou a receber uma carga decorativa muito grande. Aqui nós temos folhas de carvalho, que sempre foram adotadas como símbolo do oficialato. Bacana, não é? Muito bem, então, estão lembrados que eu falei para vocês que até meados de 1810 esses modelos se popularizaram? Significa que eles deixaram de ser usados pós 1800, 1810? Não, não é isso. É porque a partir de 1800, quando começam as expedições inglesas no Oriente, sobretudo, eu cito ali as campanhas no Nilo, 1805, essas armas, essas adagas vão começar a receber elementos ligados àquela região, como por exemplo, deixa eu ver se eu tenho um aqui, como por exemplo, a cabeça do leão. Então, hoje em dia, quando a gente encontra estes elementos, né, a cabeça de leão numa espada ou num espadim, a gente tem que compreender, mesmo sabendo que ele é um animal exótico à fauna inglesa, a gente tem que compreender que ele foi inserido de maneira simbólica. Então comparem com esse que está aparecendo aí na tela. Viram só? Muito bem. Deixaram de ser uma arma? Não deixaram, mas eles estão cada vez mais absorvendo elementos de outra realidade cultural e militar. Lembrando que o leão na África tem uma simbologia muito grande, inclusive de bravura. Então eles estão recebendo esses elementos, absorvendo esses elementos, sem abandonar as características que os originaram no contexto naval inglês. Viram só? Então, novamente, com o surgimento dessas características, a absorção desses elementos, estes modelos deixaram de existir? Não é isso, eles coexistiram. Seguindo na nossa linha de raciocínio, a influência não vai ser só na estética dos elementos decorativos, e sim no formato. Então nós temos aqui um espadim, uma adaga naval, vejam só comparando com a que aparece acima. Embora a gente saiba que raramente existam dois modelos iguais, eles se assemelham, são análogos por terem as mesmas características, viram só? Então este aqui, já mais curvo, justamente pelo sucesso das lâminas orientais, que os ingleses constataram. Isso não acontece só nesse universo, pensem nas lâminas militares, né? Inclusive os símbolos, né? As estrelas vão aparecer como marca de qualidade para alguns produtores, como Wilkinson, justamente pela constatação desses elementos nas lâminas orientais. Então veja só, uma espécie de cabeça de animal, mas uma peça relativamente simples, de latão, couro e aço. Aliás, um aço em excelente estado de conservação se não fosse essa corrosão. Viram só? Muito bem. Então, estes modelos coexistiram com os anteriores, que por sua vez, seguindo nessa evolução, foram absorvendo cada vez mais elementos daquela realidade, como eu disse para vocês. Então, a cabeça do leão, o marfim, também originário daquela região, os elementos florais, e aqui a gente vê também uma espécie de escudo tribal, sem abandonar, por exemplo,
a Estrela do Norte, que a gente pode constatar, deixa eu ver se eu coloco aqui nesse canto, para a gente contrastar com a imagem de um outro que vai aparecer. A gente pode constatar a importância desse astro para a navegação no norte naquela época. Viram só? Lâminas trabalhadas com estilos florais, vegetativos, inclusive africanos, mas sem nenhum elemento na lâmina que o vinculasse à Armada Britânica. Digo isso por quê? Porque eram modelos genéricos. Ah, significa que não existiram modelos fabricados para atender determinadas marinhas e armadas? Não é isso. Eu vou tirar esse cara aqui de tela para que a gente possa contemplar um modelo semelhante, vejam só. Fabricado com o acrônimo GR, né, de George Rex, o rei Jorge III da Inglaterra, destinado aos oficiais daquela armada. Estes que não apresentam elementos que nos permitam vinculá-lo a nenhuma das marinhas, das armadas, estes eram modelos de catálogo comercial utilizados no Brasil, por exemplo. Então, se nós nos debruçarmos, por exemplo, nos estudos do Davi Carneiro, vai aparecer aqui do lado direito, estão vendo aí? Uma imagem do catálogo do Museu Coronel Davi Carneiro, publicado na década de 40. O Davi Carneiro foi um historiador fantástico, um paranaense. Ele foi o primeiro, talvez, a nos brindar com esse tipo de material. Inclusive, no acervo, vai aparecer aí a imagem de algumas peças que pertenceu ao acervo. Lamentavelmente, esse acervo se fragmentou e algumas peças hoje são encontradas no Museu Estadual do Paraná. Neste catálogo, a gente vai conseguir comprovar, por exemplo, que um dos exemplares que foi doado pertenceu ao Marquês de Paranaguá. Aquele mesmo que no vídeo anterior, vai aparecer o tagzinho aí em cima, aquele mesmo que no decreto de 1842 criou a especificação para a espada dos oficiais na Armada Imperial. Viram só que interessante? Seguindo então, bola para frente. Então, além do Davi Carneiro, essa é uma fonte recente, se nós nos debruçarmos, por exemplo, na iconografia brasileira, estou dizendo, a gente vai encontrar uma referência fantástica que passa quase despercebido, inclusive foi tema de uma postagem na nossa página no Facebook, uma das primeiras em 2016, que é o quadro do Johann Rugendas, 1825. Né? O Rugendas participou da expedição Langsdorff e ele retratou ali um dos oficiais luso-brasileiros, utilizando junto à banda um pequeno espadim. Viram que interessante? Muito bem. Então, seguindo, os espadins foram perdendo seu caráter de arma, foram absorvendo esses elementos, se tornando um símbolo, uma peça simbólica, até que no século XIX, em 1856, vem a primeira legislação que vai regular esse universo. A primeira legislação, quando eu digo, é inglesa, né? Depois vem a legislação brasileira de 1856. Daqui para frente, eles serão tratados como espadins e não mais adagas. Muito bem. Então, entre 1856 até 1902, então vejam só, diferente do que a gente possa imaginar, o espadim republicano, né, que é aquele que era utilizado pelos aspirantes no primeiro, segundo e terceiro uniforme, né? Ele é de 1902, fevereiro de 1902. O famoso espadim de punho preto com filete dourado. Esse espadim aqui, como eu estava dizendo, diferente do que a gente imagina, ele nasce em fevereiro de 1902. Ele não nasce junto com a espada de oficial da Marinha, que é em 1894. Então, pensemos, entre o 15 de novembro de 1889, que até então
esteve em vigor este modelo e fevereiro de 1902, quais modelos foram utilizados pelos aspirantes à Guarda-Marinha? Inúmeros, genéricos, justamente pela ausência da legislação. Então comparem aqui este modelo que eu coloquei aqui, que é um modelo genérico, que reúne elementos das adagas e dos espadins, mas que não pode ser vinculado à marinha de guerra de nenhum país. Muito bem. É evidente que este modelo aqui ele poderia ter sido utilizado anteriormente, inclusive. Eu só o coloquei aqui para que a gente possa fazer o comparativo com este outro que vai aparecer do lado direito, que é um modelo não regulamentar que vigorou entre o 15 de novembro e fevereiro de 1902 e que caiu em desuso por meio da força de lei que criou o espadim que está em uso até hoje. Viram só? Muito bem. Como eu estava dizendo, né, voltando à linha de raciocínio. Deixa eu tirar aqui que eu coloquei errado. Essa é uma peça que poderia, inclusive, ter sido adquirida como uma arma individual. Interessante. Digo isso porque, como o nosso foco aqui são as armas utilizadas ou adquiridas pelos oficiais, embora o nosso tema seja lâminas navais, e esse é um tema muito amplo, nós não estamos considerando aqui, nesses nossos vídeos, aquelas armas utilizadas pela marujada. Por exemplo, os chuços de abordagem, né, os sabres de abordagem, as navalhas navais. Então nós temos aí, por exemplo, alguns inventários do arsenal de guerra da Marinha, por exemplo, que vão nos dar conta de uma quantidade muito grande de facas e navalhas navais utilizadas pelos marinheiros, que não é este caso aqui. Então, seguindo na nossa linha de raciocínio, o material utilizado no Brasil sempre foi uma influência do que era utilizado na Armada Inglesa. Significa que nada foi fabricado para atender o nosso governo, a nossa monarquia, até o surgimento da primeira legislação? Não é isso. Por isso que eu selecionei esse cara aqui. Esse aqui é um dirk, né, uma adaga naval, fabricada com o brasão do primeiro reinado, e diferente dos demais, nós conseguimos contextualizá-lo temporalmente com uma precisão relativamente grande. Embora é evidente que o pesquisador, o colecionador, ele sabe que este tipo de trabalho é algo que poderia ocorrer em qualquer uma das peças, sobretudo porque era uma aquisição privada. Mas este exemplar aqui nos comprova que ele saiu de fábrica para atender a nossa monarquia. Estão vendo aqui? Então nós temos aí o contraste, deixa eu ver se é assim, do brasão estampado na bainha com o da lâmina. E quando eu disse que nós conseguimos contextualizá-lo com uma precisão relativamente grande, é porque aqui no ricaço nós temos a inscrição da Elizabeth Gill. A Elizabeth Gill era viúva do John Gill, filho do Thomas Gill. Essa família foi a pioneira na Inglaterra, vai aparecer aqui do lado direito, inclusive o brasão que eles adotaram. Essa família foi a pioneira a estampar nas lâminas uma espécie de certificado de garantia, que depois, posteriormente, foi absorvido pelos concorrentes e que se tornou nas espadas o proved, que os ingleses estampavam. Muito bem. Então, estes exemplares aqui, eles estão muito longe de cobrir, né? Seria muita audácia para o historiador tentar fechar a discussão sobre o tema, mas eles nos dão uma visão panorâmica muito grande sobre estes objetos. Eu já ia me esquecendo de um detalhe importante. Eu mencionei, né, 1856, mas é evidente que este modelo, pelas dimensões, ele tem 41 centímetros
embanhado. Ele assemelha-se ao modelo 1873, que o decreto vai dizer 36 centímetros totais. Muito bem. O decreto não vai dizer embanhado ou desembanhado. Tanto é que se a gente retirar o espadinho da bainha, nós temos os 36 centímetros que o decreto estabelece. Então, é o modelo 1856? Não, é o modelo 1873. Mas não tem problema. Como referência, a única variação que esse objeto sofreu foi no tamanho. O estilo permaneceu o mesmo, como vocês puderam perceber na prancha de uniformes, na prancha que ilustra o decreto. Então, para finalizar aqui, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: essa ideia de que os nossos espadins, as nossas adagas navais são sempre uma influência do material utilizado fora do Brasil, talvez ela se acentue se a gente observar, por exemplo, a evolução da legislação, né? A Real Marinha Prussiana, em 1848, foi a primeira a criar e definir, por meio de força de lei, o espadim para o aspirante à guarda-marinha. Depois foi seguido pela Marinha Inglesa, em 1856. Tem decretos anteriores, né? Por exemplo, do rei Jorge IV. De fato, mas eles são tão amplos que eles não podem ser considerados como tipificação. Por isso que era um universo que corria solto, sem força de lei. Muito bem. Então a Real Marinha Inglesa cria em 1856, depois vem a Armada Imperial Brasileira em 1856 e na sequência a Marinha Imperial Alemã em 1871. O da Marinha Imperial Alemã é um pouquinho mais longo, motivo pelo qual o nosso modelo 73 ganha alguns centímetros a mais também. Tá legal? Então, quero despedir deixando aqui o nosso muito obrigado. Enviem as suas dúvidas, as suas sugestões de vídeo, curtam, compartilhem as nossas redes sociais e nós nos encontramos no próximo vídeo. Um abração.